Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N. Esse é o 4º episódio do Diário da Vida e hoje eu vim contar um pouquinho de como foi o meu caminho na espiritualidade. Na verdade, ele não foi ainda, né? Ele tá sendo. E, enfim, tive algumas nuances aí de coisas que eu vivi e vou tentar resumir para não ficar uma história muito longa e muito chata. Eu cresci numa família cristã, basicamente, e aí era meio a meio. Uma parte era evangélica, outra parte era católica. Eu ia mais na igreja evangélica como acompanhante, porque eu era criança, então, sei lá. Mas eu fazia parte da escola dominical quando eu ia. E, enfim, era só isso, basicamente, durante a infância. Aí, na adolescência, eu fui convidada por uma amiga para ir na igreja que ela frequentava. E aí eu fui, me converti, fiquei nessa igreja por alguns meses. Só que ela era muito longe de onde eu morava, eu tinha que ir pra casa dela e ficar na casa dela no final de semana para poder ir pra igreja. E também, né, presenciei algumas coisinhas ali que foram meio que dando uma decepcionada e acabei afastando. E não fui mais até ter 20 anos. Quando eu fiz 20, eu também aceitei o convite de uma outra pessoa, mas eu nem conhecia essa pessoa, isso foi engraçado. E fui na igreja, era um culto de jovens, e aí eu fiquei uns 5 anos, 4 eu acho, nessa igreja. Foi a experiência mais longa e intensa que eu tive. Nessa igreja eu me batizei, eu participei de diversos encontros, eu fiz parte do Ministério de Louvor. Eu cantava e de vez em quando eu tocava também. E, enfim, foi um pacote completo. Eu acho que quase todas as pessoas que não estão mais na igreja, que já fizeram parte da igreja atualmente, tiveram experiências parecidas com a minha. E, enfim, saí à base de ajuda, muitos traumas, fui pra terapia, foi bem divertido, só que não. E aí, nesse processo, eu precisei redescobrir a minha espiritualidade, entender quem era Deus, porque eu percebi que o Deus que me apresentaram não era bem Deus. E aí eu tive que fazer esse caminho inteiro e eu procurei outros lugares para ir, só que eu percebia a mesma coisa em todos os lugares. E assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu não estava procurando um lugar perfeito. Só que eu queria sentir que as pessoas estavam tentando, pelo menos. E aí eu decidi seguir esse caminho de, enfim, desvendar a minha espiritualidade por mim mesma. E aí a minha mente mudou drasticamente. E o que é engraçado, né, porque, enfim, quando a gente tem um conceito muito fechado a respeito de espiritualidade, de Deus e tal, a gente pensa que se a gente se afastar de determinado contexto, a gente não vai conseguir mais encontrar Deus. O que aconteceu comigo foi o contrário. Nessa busca solo, eu sempre me senti muito protegida, muito guiada, muito orientada. E aí eu entendi que, opa, tem algo aqui para eu descobrir. Mas antes de eu ter ido para a primeira igreja que eu fui por conta própria, eu conhecia o livro O Segredo. Sim, eu vou falar de lei da atração. Eu tenho um conceito um pouquinho mais amplo disso hoje em dia por causa da filosofia hermética, que eu já vou chegar nela. Mas, enfim, eu conheci a lei da atração quando era adolescente, gostava muito desse assunto. E minha mãe também. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de espiritualidade com a minha mãe, porque foi a pessoa que mais me influenciou nesse sentido. Vou deixar o vídeo aqui. E aí, quando eu saí da igreja e tudo mais... E que é engraçado que tem um livro muito parecido com a Lei da Atração e tudo mais, que chama Quarta Dimensão, que é um livro que geralmente as pessoas evangélicas leem. Mas ele também tem muito desse rolê quântico. E aí, quando eu saí, enfim, comecei a fazer essa busca mais eu com a espiritualidade, eu com o meu superior, eu com Deus, enfim, o nome que você quiser. Eu percebi que eu estava sendo muito orientada, muito guiada, e eu fui mais para esse lado. E aí eu conheci, alguns anos depois, que na verdade foi alguns anos atrás, a Filosofia Hermética, o livro Kybalion. Vou deixar uma foto aqui da capa do livro. E o canal da Maya Andrade, que atualmente é a minha mentora, embora ela não saiba que eu existo. Eu tô lá na Escola do Alquimista, eu faço parte dessa comunidade e eu comecei a estudar o Kybalion. E já antes disso, toda essa coisa fazia sentido pra mim, mas quando eu comecei a ler, isso começou a fazer mais sentido ainda. A forma como a gente se relaciona com a divindade, com o eu superior, com Deus, enfim, a centelha divina.
É claro que eu não vou explicar os conceitos inteiros aqui, mas basicamente a minha mente abriu muito, ela expandiu muito relacionar no que diz respeito à espiritualidade, a Deus, enfim, ao todo, a consciência. Eu tenho um certo bloqueio por causa das experiências que eu tive com a palavra Deus. Porque eu acho que quando a gente fala Deus, a nossa mente ela automaticamente vai para uma figura específica, num contexto específico, com um comportamento muito específico, que para mim não é o todo, que para mim não é essa consciência que está por trás de todas as coisas. Embora eu entenda que sim, quando a gente fala Deus, a gente quer se referir a essa consciência, mas eu acho que no contexto em que a gente vive, quando a gente fala Deus, a gente se refere a uma figura muito específica. Então eu prefiro falar o todo, fonte criadora, enfim, tem outras palavras para usar, mas de uma maneira geral eu sinto mais do que falo a respeito. E é isso. E aí eu brinco muito atualmente com a ideia de ser uma maga, de ser uma bruxa e tal. Mas assim, eu sou muito preguiçosa. Eu gosto muito do tarô, eu descobri essa ferramenta há alguns anos também. Comecei a estudar, mas não terminei. E gosto muito de astrologia também, porém não sei quase nada. E eu não gosto de ter a minha espiritualidade, a minha fé associada a objetos ou a relações de hierarquia com outras pessoas. Eu entendo a necessidade de você unir forças com outras pessoas ou de você usar coisas para poder potencializar algo que você esteja pensando ou mentalizando, mas eu gosto de uma relação com a espiritualidade que seja entendi, vou aplicar na minha maneira de viver, na minha maneira de agir. Não necessariamente com rituais e objetos e, enfim, relações de hierarquia com outras pessoas. Não sei no que isso me transforma, mas a minha relação com a espiritualidade atualmente é essa. E eu tô de boa com isso, na verdade. É claro que tem coisas que eu quero estudar mais, tipo o próprio tarô, porque eu acho que é uma ferramenta muito, muito maneira. Por falta de palavra melhor no momento. E também tenho vontade de explorar mais a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, na verdade. Porque eu acho que a forma como a gente vive, ela diz muito mais a respeito da nossa espiritualidade do que necessariamente aquilo que a gente diz acreditar. E é claro, tipo, eu não sei tudo, eu tô aprendendo muita coisa ainda e eu gosto dessa forma de me relacionar com a espiritualidade atualmente. Eu me sinto muito conectada. Eu sinto que tem muito ainda pra eu viver, pra eu explorar e pra eu me conectar ainda mais com o meu eu superior. E é isso. Essa basicamente é a minha história nesse caminho de espiritualidade. Se você se identificou, comenta aqui pra eu saber. Me siga no Instagram, @alecrim_com_n. E se inscreva nesse canal se você quiser. Só se você quiser, porque você não é obrigada a nada. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.